Muito bem. Continuando, isto nos leva a pensar como é importante que cada um de nós tente analisar-se para perceber a sua idade psicológica, perceber se a sua idade psicológica corresponde efetivamente à sua idade cronológica. Francisco, mas como que eu poderia fazer isso? Você fala como se fosse fácil. Não, realmente não é fácil. Mas se você tiver um pouquinho de perspicácia, um pouquinho de observação para consigo próprio, você vai ver as suas reações. Como você reage diante de X, Y, Z situações, não é? Às vezes você nota claramente que você está tendo uma atitude imatura, infantil. Por certo, continua o Dr. Iwata, não é fácil avaliar a própria maturidade psicológica, ainda mais porque não existem critérios estimativos bem definidos. Todavia, podemos afirmar que um dos sinais fundamentais que distinguem o homem maduro é que ele não é fixo. Veja bem, ela está dando aqui uma observação. O que distingue o homem maduro é que ele não é fixo, não é estático, mas continua a crescer, a desenvolver-se, a caminhar para frente. E esta é a conduta do homem maduro. Caminhar para frente, qualquer que seja a sua idade. De fato, uma pessoa madura não é uma pessoa que chegou a um certo ponto e a um certo grau de perfeição e se estabilizou. Ela é preferivelmente uma pessoa em amadurecimento. Uma pessoa cujas ligações com a vida se tornam sempre cada vez mais fortes e mais ricas. Por quê? Porque a pessoa ela anseia o crescimento, ela ambiciona a sua melhoria. Portanto, não se pode definir a maturidade porque ela não é um ponto fixo. A maturidade não é um ponto fixo. Não é algo estático, mas é, antes de tudo, uma atitude interior, uma disposição de ânimo e de mente, seja para consigo mesmo, seja para com a vida. É uma fermentação interior, no sentido do desenvolvimento, sempre cada vez mais amplo e abrangente, que torna o homem capaz, cada vez mais amplo, que torna o homem capaz de expressar as suas faculdades mais elevadas. Descentralizar-se, primeiramente, no seu eu mais íntimo, em seguida, de descentralizar-se sobre seus semelhantes e, finalmente, descentralizar-se em seu Deus. Olha que graça! Ele se centraliza nas suas faculdades mais elevadas, não é? Depois ele descentraliza sobre os seus semelhantes. Ele descentraliza, ele se senta sobre si, descentraliza-se sobre os seus semelhantes e centraliza-se em Deus. Essa é a postura do homem amadurecido. Centralizar-se, descentralizar-se e centralizar-se. São os três termos usados por Teilhard
de Chardin para representar esse processo de amadurecimento interior que leva o homem à união de todas as partes que formam o seu todo. Em outro ponto do livro de Overstreet, diz que um sinal inconfundível de maturidade é a alegria de viver, porque o progresso na direção da maturidade é o progresso na direção da felicidade. A pessoa madura, a pessoa que se conquistou, que conseguiu fazer esse jogo de centralização, descentralização e centralização, centralizar nas suas propostas, descentralizar do meio e centralizar-se no Deus Criador, né? De fato, o homem pode dizer que é feliz quando pode utilizar todas as suas faculdades e mergulhar o corpo e a alma na vida, no sentido mais elevado destas palavras. A maturidade, continua a doutora Bata, também poderia ser definida como o desenvolvimento completo e harmônico de todas as faculdades do homem e a capacidade de expressá-las na vida. Olha que coisa linda. De todas as faculdades do homem e a capacidade de expressá-las na vida. Por essas indicações, pode-se compreender muito bem como não é fácil avaliar a própria maturidade interior. Não tem nem dúvida. Não é fácil. Em vez disso, agora poderemos tentar descobrir se há em nós indicação de imaturidade, isto é, se há aspectos da nossa personalidade que permaneceram atrasadas ou não desenvolvidas com relação à nossa idade cronológica. Nesse ponto, convém recordar resumidamente quais são os vários aspectos psíquicos da personalidade humana. Como é óbvio, existe um homem externo e um homem interno. O aspecto físico e o aspecto psíquico, o corpo e a consciência. O homem interno, a consciência, os estados psíquicos, estão dispostos numa certa escala e se manifestam com funções diversas. A psicologia tradicional distingue 3 funções psíquicas fundamentais. Primeira, os instintos. Segundo, a afetividade. Terceiro, a razão. Carl Gustav Jung distingue 4 funções. Primeira, a sensação. Segundo, o sentimento. Terceiro, o pensamento. Quarto, a intuição. E a psicologia espiritual distingue, naquilo que diz respeito à personalidade, 3 massas de energia psíquica, as quais chama de corpos ou veículos. Assim sendo, o corpo físico etérico, primeiro. Segundo, o corpo emotivo ou astral. Terceiro, o corpo mental. Então, nós podemos muito bem observar que não é simples nós ficarmos observando e fazendo considerações em torno da nossa personalidade. É complexo. Nós precisamos primeiro ter uma noção, como o Dr. Bata está nos trazendo,
desse aspecto da psicologia, né? 3 funções psíquicas fundamentais: instintos, afetividade, razão. Jung traz quatro funções: a sensação, o sentimento, o pensamento e a intuição. E a psicologia espiritual distingue 3 massas. Olha o amaranhado de propostas que são trazidos para que a gente venha compreender. Massas de energia psíquica, as quais chama de corpos, ou veículos, ou seja, corpo físico etérico, corpo emotivo ou astral, corpo mental. Vamos devagarzinho, nós vamos compreendendo. Voltaremos.